Nos vídeos passados, nós aprendemos algumas coisas que são ditas pelos espíritas e que eles dizem ser a confirmação da Bíblia para a reencarnação. No vídeo de hoje vai ser bem diferente. Nós vamos fazer algumas perguntas a você que acredita na doutrina espírita e esperamos que você sinceramente abra a sua mente e comece a questionar e ver se realmente a doutrina espírita tem algum fundamento bíblico nisso? Tem alguma verdade nisso? Ou será que é alguma doutrina criada para confundir a nossa mente com a verdade que encontramos em Cristo Jesus? No vídeo de hoje, então, nós vamos fazer algumas perguntas e vamos questionar o que é ensinado na doutrina espírita e que o Evangelho de Cristo literalmente desaprova. Vem conosco em mais um vídeo aqui nesse canal Falando de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar entrando na sua casa e abençoando não só a você, mas a todos os seus familiares. No vídeo de hoje, nós vamos fazer diferente. Hoje, ao invés de nós darmos um estudo corrido, eu vou começar a trazer algumas questões de pessoas que têm o espiritismo como regra de fé e vou fazer com que essas pessoas pensem um pouco naquilo que elas justificam ser a base de sua fé. Para isso eu vou usar algumas perguntas para que vocês que são espíritas ou que professam essa fé possam meditar. Porque eu entendo que todos nós, seres humanos, fomos feitos com capacidade para fazermos indagações e vermos o que de fato cabe para a gente ainda persistir a crença, correto? E esse estudo ele vai ser diferente porque eu vou fazer algumas perguntas aos espíritas e eu vou deixar os espíritas responderem, porque vocês são inteligentes, vocês estudam muito. Então, vocês por si só podem me dizer se há ou não verdade nessas perguntas, ou não fundamento nessas perguntas. Para o próximo vídeo, nós vamos falar, eu estou tentando, né? Nós vamos falar sobre EQM. EQM significa experiência quase morte. Eu estou lendo esse livro aqui, né? Eu já li outros. Esse aqui é 90 Minutos no Céu. É uma história real, é um best-seller, né? Muito bom, por sinal. E eu vou falar isso, um pouco da história dele, no próximo vídeo, Experiência Quase Morte, que nós vamos falar porque as pessoas quando morrem, elas veem pessoas conhecidas, veem familiares, e eu vou trazer fatos reais, fatos que realmente são verdadeiros, não são pessoas que ficam criando. Eu vou falar para vocês no próximo vídeo o que acontece com a gente assim que nós morremos, curiosidades que estão respaldadas na palavra de Deus, e também pessoas que já passaram por essa experiência, e também eu que tive contato com essas pessoas. Também vou trazer um pouco sobre esse livro aqui, 23 Minutos no Inferno. Tanto esse livro como esse aqui, né,
são fatos reais e são em inglês, né? Então, eu tô falando em português, né? Porque de repente vocês podem trazer isso, né? Também é um best-seller. E vou trazer também algumas experiências de pessoas que foram para lá, pro outro lado, e que voltaram. Pessoas que tiveram a sua vida totalmente transformadas. Queridos, uma pessoa que teve uma experiência quase morte e foi ao inferno ou foi ao paraíso, calma, essa pessoa quando volta, ela tem que voltar totalmente transformada. Ninguém tem uma experiência dessa e não volta transformado. Eu vou falar isso por mim. Tive vários sonhos, tive várias revelações, e quem acompanha esse canal sabe muito bem, que pegar o primeiro vídeo lá do canal, que foi o mês de outubro, que eu tive um sonho sobre a vinda do Senhor Jesus, sobre o retorno de Jesus, né? E eu narro de fato ali o que eu recebi. Eu estava caminhando a passos largos, totalmente para sair da presença de Deus, e mexeu tanto comigo, que quem olhar aquela jovem lá não vai reconhecer a pessoa que eu sou hoje. E Deus me deu outros sonhos, como por exemplo, eu conversei com a morte, né? Eu ainda estava naquela coisa, será que eu estou pecando em alguma coisa? Será que eu deixei de me consertar em algo, né? Quando eu tive esse sonho. Então, são experiências que quando você tem uma revelação de Deus, você muda. Você muda. Não é uma coisa criada, é algo que te impacta, é algo que você sente na alma, que você precisa de uma mudança. Ou você muda ou algo ruim vai acontecer com você, certo? Só uma pessoa cega, uma pessoa sem entendimento, totalmente displicente, vai receber uma revelação dessa e vai ficar por isso mesmo. Não vai mudar. Você vê quantas pessoas tiveram revelação de Deus, como por exemplo, nós vimos o Ken Peters, ele teve uma revelação de Deus, como ele transformou a vida dele, o pensamento dele. E quando isso acontece, pessoal, as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem essa mudança, elas percebem essa transformação. Entendeu? Então não é uma coisa criada. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre experiência quase morte e vamos falar sobre o céu, o inferno, o que acontece com o nosso corpo, quando nós morremos, com nossa alma e com o nosso espírito, e por que nós vemos pessoas conhecidas, o que acontece, é Jesus que nos recepciona, como é o céu, como é o paraíso, como é o inferno. Eu vou trazer muitas coisas a vocês, muitas coisas, e eu vou dizer para vocês, eu tenho certeza que você será impactado. Infelizmente, eu estou demorando a compor esses vídeos, porque eu tenho recebido muitas perguntas, inclusive nós bloqueamos os comentários já tem um bom tempo, porque pessoas ficam colocando no comentário palavras-chave que vai fazer as outras pessoas ou entrar em discussão, correto? Ou roubar todo o ensinamento que nós acabamos de professar. Por exemplo, tem algumas pessoas que me mandaram, responderam, acho que foi no comentário, disseram que o rei Saul, ele foi para o céu, ele foi para o paraíso, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Vou falar para os queridos amigos que acreditam nessa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, que vocês precisam tomar muito cuidado com essa informação. Porque se uma vez salvo, salvo para sempre, então por que Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo? Se uma vez salvo, salvo para sempre, então eu não preciso perseverar até o fim, correto? E porque Jesus também falou que ele também pode apagar o nome de algumas pessoas do livro da vida. Ué, se uma vez salvo, salvo para sempre, meu nome está no livro da vida, por que o meu nome vai ser riscado do livro da vida? E porque, se nós abrirmos lá em 1 Crônica, no capítulo 10, versículo 13, diz que Saul morreu porque ele foi infiel a Deus. Ele morreu naquela situação porque ele foi infiel a Deus. Por acaso diz lá em Apocalipse, o próprio Jesus, ele mesmo diz que os infiéis não herdarão o reino de Deus. Então, se Saul foi salvo porque ele uma vez já tinha sido salvo, que contradição é essa na palavra de Deus? E por que Jesus disse que aquele que não nega a si mesmo, não toma
a sua cruz e não segue, não é digno dele. Calma aí, se eu aceitei a Jesus e eu não sou salvo, para que eu tenho que ficar carregando a minha cruz? Cuidado com isso. Predestinação está totalmente errado em relação à presciência. Não confunda a presciência de Deus. Presciência é o quê? A capacidade de Deus de ver o futuro muito além dos séculos, com a capacidade dele escolher pessoas ou situações. Presciência é uma coisa, predestinação é outra completamente diferente. Vós sois predestinado, como diz, como foi citado aí. Confira o que está se referindo a essa predestinação, essa eleição. Por favor, queridos, leiam o texto com o seu contexto. Nós já falamos isso em um vídeo falando sobre, eu acho que foi a parábola das 10 virgens, sobre o arrebatamento da igreja. Depois vou pedir para colocar aqui, que fala muito bem sobre presciência e predestinação. Cuidado, não é porque eu fui salvo que agora, aceitei Jesus, posso fazer o que quiser, porque o sangue de Jesus vai me purificar e ele sabe que eu sou pecador, que eu sou fraco. Isso não existe. Desculpa ofender vocês, querido, que acreditam nisso, mas predestinação, que a pessoa aceita Jesus e ela não precisa fazer mais nada, então cai na contradição de que Jesus manda a gente perseverar até o fim, de riscar o nome no livro da vida, e até mesmo Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quer dizer que a gente não deve lutar? O que diz? Eis que vem sem demora, guarda o que tem para que ninguém roube a sua coroa. Calma aí, se eu sou salvo, se eu sou predestinado a ser salvo, eu não tenho que me preocupar com alguém roubar minha coroa, roubar o meu galardão, roubar a minha salvação? Ok, então, queridos, vamos parar com essas informações. E eu não vou ficar colocando... Tem pessoas que colocam vídeos aqui, informações aqui. Eu não vou colocar no público, porque eu não quero confundir a cabecinha das pessoas nova convertidas que estão engateando agora no Evangelho de Cristo, na verdadeira palavra de Deus, com doutrinas que estão totalmente fora da mensagem de Cristo. Não vou. Quem conhece o canal sabe muito bem que nós não professamos essa ideia. Agora eu vou falar uma coisa para vocês que são espíritas. Nós aqui no canal, nós estamos trabalhando nessa série de espiritismo com 3 religiões espíritas. Espiritismo de Allan Kardec, Umbanda e Candomblé. Todas as outras demais religiões espíritas vai se encaixar em uma dessas 3, certo? Eu não estou aqui para convencer a nenhum de vocês a largar o espiritismo, a sair da crença de vocês. Não estou aqui para convencer. Eu estou aqui para alertar vocês, para despertar vocês no que vocês estão fazendo, se é certo ou errado. Eu estou aqui apenas para ser a porta-voz. Agora, eu estou aqui porque eu quero? Não sou forçada, mas estou aqui porque eu amo vocês. Por quê? Porque eu decidi pregar, ser um instrumento na mão do Criador. Agora, tem uma coisa, queridos. Infelizmente, você só vai aceitar a se libertar se você abrir a sua mente para começar a questionar algumas coisas que têm acontecido na sua vida. Algumas coisas que têm acontecido ao longo de todos esses anos que você entrou nessa religião. Por exemplo, por que tua vida nunca mudou? Ou por que você sempre faz pacto com os espíritos? Ou você dá suas oferendas, ou você faz os seus rituais ali, ou você participa de algumas reuniões espíritas, mas nunca nada na sua vida mudou para o bem. Parece que a tua vida está estagnada, né? Nada muda. E eu quero trazer um ponto para vocês, querido, que trazer essas revelações a vocês não tem sido fácil para mim. Porque eu não estou falando sobre um pastor, não estou falando de um padre, não estou falando de uma igreja, não estou falando de nada. Eu estou falando de espíritos. E os espíritos, eles não querem que eu traga essa informação a vocês. Eu tenho me sentido muito cansada em trazer isso para vocês, mas eu preciso, porque não é só para vocês, mas eu tenho familiares que estão nesse grupo. Eu tenho amigos que seguem essa doutrina. Então, por isso que, para mim, eu faço isso de coração. Não para condenar vocês, porque quem julga é o Senhor, não eu. Mas para que um dia alguém entrou na brecha por mim. Um dia alguém resolveu
pregar o evangelho para mim. Eu era uma menina totalmente perdida. Eu era uma menina que não sabia para onde ir. Eu tinha um coração voltado às coisas boas, mas eu estava me tornando uma pessoa amarga. Mesmo com 11 anos, 12 anos, eu lembro que eu estava me tornando uma pessoa amarga, uma pessoa ácida, por tanta coisa ruim que estava acontecendo na minha vida, porque eu me via sozinha em muitas situações. Então um dia alguém quis enfrentar a minha mãe, que era braba, né? E levou o evangelho para mim. Alguém quis se preocupar com aquela garota chata, fininha, sem nenhum brilho, e pregou a verdade para mim. Alguém um dia entrou lá no meio da comunidade, no meio de tiroteio, ou pediu autorização ao bandido, que era o chefe da área, para pregar o evangelho a muitos de vocês. Alguém um dia resolveu parar no meio da esquina, numa madrugada, e pregar o evangelho para você que estava se prostituindo. Alguém um dia resolveu parar e entrar no meio de um botequim e pregar o evangelho a você. Alguém um dia decidiu morrer por você, para que hoje você, muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, pudesse estar conhecendo a verdade. Então hoje eu me coloco nessa posição. O que eu posso fazer pelo reino? Então, muitos não querem falar sobre islamismo porque tem medo de morrer. Mas eu me propus a falar. Eu me propus a falar sobre Maomé. Muitos não têm coragem de falar sobre os espíritos imundos, coisas que eu vou falar aqui na cara limpa, porque tem medo das retaliações. Como muitas pessoas falaram para mim: Rejane, cuidado, você sabe que você vai ser perseguida. Cuidado, porque você está falando diretamente com os espíritos, está trazendo coisas, mas alguém tem que colocar na brecha. Então, querido, você que é espírita, não ache que eu estou fazendo isso porque eu amo fazer isso, não. Porque, eu quero status no Facebook. Vê a visualização aqui. Nós temos muitos inscritos. Eu não coloco a quantidade aqui para não chamar atenção. Mas nós temos muitos inscritos no canal que, cadê? Nós não temos acesso. Não chega nem a 0,5% de visualização em relação aos inscritos que nós temos no canal. Não chega nem a 0,5%. Mas porque eu ainda persisto em falar sobre isso. Porque eu quero entrar na brecha por você. Eu quero que a partir de hoje você não seja mais enganada pelos espíritos que ainda tentam dominar a sua vida e te fazer ficar na estagnação. E te fazer ainda acreditar numa mentira para que você perca o alvo, para que você perca essa conexão, essa ponte que é Jesus. E para que você se iluda achando que um dia verá Deus. Sim, todos nós, bons ou ruins, um dia estaremos diante de Deus para sermos julgados. Mas eu quero que você, meu amigo, minha amiga, seja julgado para ganhar prêmios, para ganhar a vida eterna, não a condenação. É por isso que eu me coloco na brecha por você. E esse vídeo, como eu falei, ele está sendo diferente. Eu não estou começando com estudo. E eu vou trazer algumas perguntas a você. E eu peço que você medite. E comece a fazer essa autoavaliação. Tá bom? Hoje nesse primeiro momento, eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer perguntas. E questione-se. Se você quiser mandar a resposta por e-mail, me mande. E depois, se não ficar muito longo, eu vou contar algumas coisas. O porquê os espíritos pedem sangue, eles pedem despachos. E aí você vai começar a abrir o seu entendimento, tá bom? Vamos primeiro à primeira pergunta. Então, por isso, hoje nós não vamos falar muito sobre a Bíblia, porque eu tenho conversado com alguns espíritas e eles dizem que a Bíblia é manipulado pelos homens. É a história de carochinha, a história de Adão e Eva. Eles dizem que tudo isso aqui é mentira. Queridos, nada do que está aqui é mentira. É o único livro que tem sobrevivido todo esse tempo. E é o único livro futurístico e que as coisas têm acontecido. Nenhuma premonição, nenhuma revelação dada por Allan Kardec, nem por nenhum outro espírita se cumpriu. Você sabia?
nem as revelações dadas por Chico Xavier, nenhuma se cumpriu. E muitas dessas revelações, eles tentam, se você ver, que eu não vou trazer aqui os estudos dos espíritos, porque a intenção do vídeo não é essa, mas muitos têm muita similaridade com a Bíblia Sagrada. Mas não se cumpre por quê? Porque está totalmente corrompida essas revelações. Mas as revelações da Bíblia, todas elas se cumprem. Todas elas estão se cumprindo e muitas já se cumpriram. Nós vimos a questão do povo de Israel, nós vimos a profecia que o próprio Cristo disse em respeito ao templo que seria destruído. Nós vimos também sobre o exílio que o povo de Israel ia sofrer. Nós vemos coisas históricas que se cumpriram. Nós vemos coisas que Jesus falava em relação ao nosso tempo e tem se cumprido. Até a questão sobre o anticristo, que muitos de vocês não sabem o que é o anticristo. Aquela época não existia, nem se falava direito sobre isso, mas hoje esse tema tem ganho tamanha proporção. E muitas outras profecias que eu não posso trazer agora, senão o vídeo vai mudar o foco. E tem se cumprido nos dias atuais. Estão aonde? Na Bíblia. E muitos de vocês ainda dizem que a Bíblia é coisa de carochinha. Preferem acreditar que muitos de vocês dizem que isso aqui foi feito foi escrito pela mão dos homens. Claro, tem que ser escrito pela mão dos homens. Mas eu te faço uma pergunta. Foi escrito pela mão dos homens, que recebeu a revelação do próprio Deus, e muitos estavam com Cristo quando Cristo deu essas revelações, mas outros foi revelação do próprio Cristo ressuscitado, e eles foram lá e escreveram, certo? Foi a revelação escrita pela mão dos homens, porque Jesus precisava usar esses homens. Mas vem cá, quando Allan Kardec estava escrevendo os livros dos mortos, né? Lá os livros que foram dados lá pelo Emmanuel, ele estava lá dizendo que foram os livros, essas revelações foram dadas pelos mortos. Por acaso foi os mortos que escreveram? Alguém pegou a pena para escrever ou foi Allan Kardec que escreveu? O Rivail que escreveu, que depois pegou o pseudônimo de Allan Kardec, o nome dele é Rivail. Foi quem que escreveu? Foi Rivail que escreveu, foi nem Allan Kardec. Porque Allan Kardec é um espírito. Foi um homem, Rivail, que escreveu. Aí quer dizer, foi Rivail que escreveu, vocês acreditam, mas uma profecia vinda do alto, que tem se cumprindo, e homens de Deus que deram a sua vida, que morreram pelo Evangelho, por não negar tudo aquilo que eles viveram. Eles escreveram, inspirado por Deus. Vocês não acreditam. Mas um único homem, sem experiência alguma, sem nenhum histórico de vida, mas um único homem escreveu esses livros que hoje vocês seguem a doutrina espírita e vocês acreditam, comem ele como se fosse a verdade e não larga eles, crendo que é uma verdade absoluta. Um único homem. Isso aqui foram vários homens. E nós temos arqueologia aí provando que tudo isso é verdade. Nós não temos nenhuma comprovação histórica do que Rivail, que Allan Kardec, escreveu é verdadeiro. E vocês acreditam. Até quando vocês vão ficar nesse engano? Quer dizer que uma única pessoa, que a gente não tem nenhuma referência de que escreveu é verdadeiro, é verdade, não tem nenhum histórico de vida, sabe lá Deus o que aconteceu, diz uma coisa, escreve vários livros e vira uma referência para você. Mas isso aqui, que tem história bíblica, que tem comprovação e que não foi um homem, mas foi vários homens inspirados por Deus e que já teve várias pessoas tentando contradizer isso e não consegue, vocês jogam no lixo? Isso é querer permanecer no engano. E vem me dizer que isso aqui é história de carochinha? Tem certeza? Tem certeza que isso aqui foi manipulado? Tem certeza? Já que eu comecei
fazer pergunta, fazer coisas, comparações com a doutrina espírita, mas voltada para Allan Kardec. Então eu vou começar a fazer as perguntas para o espiritismo voltado a Allan Kardec. E se tem alguma outra religião ligada a essa mesma ideologia do espiritismo voltado a Allan Kardec, pega essa informação para você, certo? E depois eu vou fazer algumas perguntas voltadas ao espiritismo para Umbanda e Candomblé. Queridos amigos espíritas, voltada à crença na escrita de Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec. Vocês dizem que o fato de nós estarmos em carne é uma punição, certo? O fato de nós encarnarmos é o fato de nós entrarmos aqui, nesse corpo, na Terra, nesse mundo, para pagarmos alguma coisa que nós cometemos em vidas passadas. E eu te faço uma pergunta. Então, se estarmos em corpo é uma punição, porque o correto é nós estarmos em espírito, e espírito de preferência, o espírito perfeito, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Aonde começou o nosso pecado para que nós viéssemos reencarnados? Porque se estar em corpo físico é um castigo, o que eu era antes de ser corpo físico para ter cometido algum pecado ao ponto de me reencarnar? Porque eu não vou ler a Bíblia aqui, porque vocês não acreditam na Bíblia, né? Especialmente muitos não acreditam na história de Adão e Eva, porque eu sei disso porque eu converso com vários espíritas, certo? Eles dizem que isso é uma história criada. Mas vou fazer uma pergunta. A Bíblia diz que nós fomos criados de Adão e Eva. O primeiro casal. Deus foi lá, pegou o barro, formou lá o homem do barro e soprou na narina dele, deu fôlego de vida. Ele passou a respirar e a partir daquele momento a alma vivente passou a estar nele. Então, ali começou a história do ser humano. A Bíblia diz que o homem foi criado perfeito. Então, se ele foi criado perfeito, na minha visão, que é a visão bíblica, ele foi criado com a alma perfeita, sem pecado. Então, ele estava encarnado aqui, ele estava no corpo aqui na Terra, porque ele era para viver com as coisas criadas para esse mundo. Ele foi feito para ser mordomo, ou seja, aquele que guarda as coisas, que cuida das coisas físicas, das coisas concernente a esse planeta, a esse mundo chamado Terra. Mas ele foi criado perfeito e, de acordo com a sua desobediência, o mal passou a habitar na sua alma, passou a habitar no seu corpo. Ali começou o mal. Mas vocês que não acreditam nessa história, vocês dizem que nós reencarnamos, e aí eu quero dar uma diferença para aqueles que não sabem o que é reencarnação e encarnar. Encarnar é um espírito que nunca esteve no corpo, ele passa a ter carne, ele passa a ter corpo, então ele encarna. Reencarnar é uma pessoa que já veio a esse mundo, ela morreu e depois ela torna esse mundo, então ela reencarna, certo? Encarnar é uma primeira vez e reencarnar são outras vezes, mais de uma vez, ok? Então eu vou falar a parte da encarnação, tá, queridos amigos espíritas? Se a alma encarna para pagar pecados anteriores, vocês podem me explicar aonde começou essa série de encarnação, já que vocês não acreditam na história de Adão e Eva? Quando começou tudo isso? Alguém saberia me falar quem foi o primeiro ser humano que encarnou imperfeito? E como tudo isso surgiu? Aonde então eu estava? Vou falar por mim. Aonde eu estava? O que eu era antes de encarnar para que eu pudesse estar então pagando os meus pecados em carne? O que eu era antes? Eu era anjo, eu era um espírito, para que eu pudesse então estar pagando essa penitência de estar num corpo, certo? Porque eu entendo que se eu era um espírito ou um anjo, porque anjo é totalmente diferente dos seres humanos, certo? Mas se eu era um espírito e eu cometi um erro como espírito, e
o fato de eu encarnar é uma punição para mim, certo? Porque se eu era espírito, então alguma coisa eu cometi lá no mundo dos espíritos que me fez pecar, me fez transgredir a lei de Deus, ao ponto de eu me encarnar, certo? Vim a primeira vez como um corpo. A gente vê que cada vez mais a população na Terra tem aumentado. Se ela tem aumentado, e se eu pensar de acordo com o que vocês estão pensando, que os espíritos encarnam por uma punição, que Deus é esse que não percebeu que os espíritos estão preferindo pecar para encarnar do que permanecer fiéis no mundo em que eles estão? Que Deus é esse que ainda não parou e falou assim, calma aí, deixa eu procurar uma outra punição, porque tá todo mundo querendo pecar para ir para a Terra? Por que eu tô falando isso? Porque não para de nascer gente. Se não para de nascer gente, significa que não para de ter espírito que queira pecar. Certo? Será que esse Deus aí não está tendo uma presciência de que os espíritos estão preferindo vir para a Terra do que ficar lá onde ele está? É sinal que a Terra é melhor do que onde eles estão? Vamos pensando nisso. Uma outra pergunta. Se de fato a encarnação é uma punição, por que ninguém quer morrer? Porque quando um médico chega e diz para a pessoa, querido, infelizmente você está com câncer, você tem poucos dias de vida, a pessoa abre o berreiro, entra no desespero porque sabe que vai morrer. Se a encarnação é uma punição, então a morte deveria ser uma alegria. Porque todo mundo sabe que vai desencarnar, vai sair desse corpo. Então, quando o médico chegasse para dizer, olha, você vai morrer daqui a alguns dias, a gente deveria celebrar. Deveríamos fazer uma big festa, deveríamos nos despedir do nosso amigo e falar assim, olha, graças a Deus, eu agora vou desencarnar. Mas ninguém faz isso. As pessoas sofrem, as pessoas ficam de luto, as pessoas vestem preto, as pessoas ficam apáticas. Por quê? E por que quando alguém diz, olha, o casal vai ter um bebê, o filho de fulano de tal nasceu, todo mundo entra em festa? Ou seja, o nascimento de um bebê é tido como uma alegria. Por que então a chegada de um bebê a esse mundo é tido como uma alegria, porque ele está encarnando, certo? Pelo conceito de vocês. E a morte, o assunto morte é tido como luto. O porquê então, quando uma pessoa, ela só olha no espelho, ela vê que ela está envelhecendo, que ela está caminhando para a morte, ela fica triste, ela queria tanto ser nova, queria tanto voltar à minha juventude. Não é um paradoxo? Não é uma coisa estranha nisso? Será que a encarnação é uma punição de Deus? Ou é uma dádiva de Deus a vida aqui nessa terra? Eu acredito que é uma dádiva de Deus a vida aqui na terra, porque todos nós almejamos viver, ninguém quer morrer. Todos nós almejamos vida, alegria, saúde e não doença para nós sairmos desse corpo. Embora nós saibamos que nós temos uma recompensa após essa vida, mas nenhuma morte é tratada com alegria. Até a morte do Senhor Jesus foi tratada com tristeza, até por ele, quando ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, porque ele sentiu o sabor da morte, ele sentiu a presença da morte. Jesus não poderia falar, graças a Deus, agora eu vou morrer na cruz, tudo vai acabar. Não. Essa teoria de que a encarnação é uma punição, isso não bate. Isso não funciona. Porque senão, os espíritos que veio para essa terra e encarnou e reencarnou e veio, eles já deveriam ter sido eles já deveriam evoluir. Mas ninguém quer evoluir. É sinal que a terra é melhor do que lá. Ou sinal que há alguma informação errada aqui. E que essa história está mal contada. Uma outra pergunta. Vocês espíritas acreditam que quando uma pessoa ela vai reencarnar, ou seja, ela vai voltar a essa terra em um outro corpo, ela pode escolher como ela vem. Se ela vai vir numa família rica, se ela vai vir numa família pobre, se ela vai vir num corpo de uma pessoa deficiente, ou se ela não vai vir, se ela vai vir num corpo de uma pessoa saudável. Ou seja, antes da pessoa em reencarnar, é passado para essa pessoa tudo
tudo que ela vai viver na Terra. E ela tem a capacidade de dizer sim ou não, certo? Não é isso que vocês falam? É isso que vocês falam, sim. Porque eu tenho muitos amigos espíritas que me dizem isso. Então, por que quando muitas pessoas estão aqui na Terra, elas não aceitam o próprio corpo delas? Elas acham que o corpo dela, por exemplo, uma mulher, ela quer ser um homem quer ser uma mulher, ela quer trocar a sua natureza. Se ela teve a capacidade de escolher antes de incorporar nessa vida, ou porque quando ela está nessa vida ela entra em crise? Não foi ela que escolheu ser mulher? Antes mesmo de entrar no corpo? Que coisa é essa? Se nós temos a capacidade de escolhermos o que nós vamos ser aqui nessa Terra, a fim de alcançarmos o grau de um espírito evoluído, por que então quando nós estamos na carne, muitos têm crise com seus sexos, querem trocar o seu sexo? E se isso é verdade, se a pessoa pode escolher também se ela vai vir num corpo saudável ou não, então ela vem num corpo que apresenta certa enfermidade, por que então vocês fazem a cirurgia espiritual? Se foi a própria pessoa que escolheu vir doente. Se ela escolheu vir doente, ela tem que aceitar que ela tem que ficar doente. Ela não tem que ir a nenhum centro espírita pedir cura espiritual, já que aquela doença está trabalhando diretamente para que o espírito dela se evolua. Não é uma contradição essa crença? Então vocês ensinam a cirurgia espiritual para uma pessoa que decidiu que ela ia vir num corpo deficiente, ou que ela ia sofrer durante a vida uma deficiência que ia ajudar o espírito dela a evoluir. Não é uma contradição isso? Uma outra coisa, se a pessoa encarna ou reencarna para pagar algumas coisas que ela cometeu em vidas passadas, ou porque ela foi um bandido, ou porque ela assassinou, ou porque ela era uma pessoa má, ou por tantas outras coisas, e ela está nesse mundo agora para pagar, ela sofre, fala que é o karma, né? Ou ela tá sofrendo alguma situação porque ela tá pagando coisas que ela nem sequer se lembra, mas ela tá pagando em vidas passadas. Então calma aí, se eu ajudar essa pessoa, se eu desenvolver a caridade para essa vida, eu estou quebrando uma lei, a lei de Deus. Porque se Deus permitiu essa pessoa voltar em um corpo para pagar todos os erros que ela cometeu em vida passada, o fato de eu ajudar essa pessoa, eu estou interferindo na correção que Deus quer dar a essa vida. Então eu não devo ajudar essa pessoa. Eu não devo ser boa com essa pessoa, porque ela está sofrendo tudo isso por conta dos erros que ela cometeu em vida passada. Então, se eu ajudo essa pessoa, eu estou sendo maior que Deus, querendo interferir na correção que Deus está querendo dar a essa vida. Não é isso? Então, por que vocês praticam a caridade? A caridade não deveria existir? A caridade não deveria existir no meio dos espíritas, porque cada um está passando por problemas que eles mesmos plantaram em vidas passadas ou porque eles escolheram passar antes de nascer. Vocês estão quebrando, então, uma regra. Se o Criador instituiu que aquela pessoa tem que encarnar para se aperfeiçoar devido a uma punição, de acordo com o que ela viveu em vidas anteriores, e você está sendo caridoso, você está ajudando essa pessoa a não cumprir a pena dela aqui na Terra. Há uma grande diferença entre caridade e amor. Muitas pessoas confundem, eu tenho que ser caridoso com amor. Amor é uma coisa, caridade é outra. Caridade é o fato de você ajudar o próximo, de você ser solícito com o próximo, de você estar sempre ali ajudando, dando o máximo de você para aquela pessoa, agora, ou esperando receber alguma coisa em troca, ou apenas porque você quer ajudar a pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ajudar o próximo com interesse. Existem alguns políticos que ajudam as pessoas que
participam de caridade, que dão alimento, que dão a cesta básica, que dão várias coisas, mas com o intuito de serem eleitos. Então, é uma caridade com segundas intenções. É uma bondade forjada. Tem pessoas que fazem que querem a nossa amizade porque vem em nós a oportunidade de ter um upgrade em sua vida, de crescer. Então aquela pessoa está sendo legal com você porque ela tem algum interesse em você, não porque ela gosta de você. Então a caridade, há muitos tipos de caridades, mas por interesse. Existe caridade de coração? Existe. Existem pessoas que têm amor em se doar. Existem pessoas que têm prazer em se doar. O amor é algo que você tem e oferece a outra pessoa sem esperar nada em troca. O amor, independente de você conhecer ou não a pessoa, você está ali para somar com aquela vida, ainda que aquela pessoa não reconheça o seu gesto. O amor não espera nada em troca. O amor não tem segundas intenções naquilo que ele faz. Então muitas pessoas confundem amor com caridade. A caridade, que é boas ações sem amor, ela de nada adianta. Por isso que eles falam, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, de nada adianta. Ainda que eu dê todos os meus bens, todas as minhas fortunas para o pobre, se não tiver amor nesse ato, de nada adianta. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado por alguém, que eu morra por alguém, se não tiver amor nessa minha atitude, nada adianta. Então, o fato de vocês espíritas estarem praticando a caridade, procurando alcançar um benefício em vidas futuras, então essa caridade tem interesse. Porque se eu estou querendo galgar uma melhor posição numa vida futura, então essa caridade ela está com interesse, ela não está com amor. Será que ela vale? Será que ela pertence a Deus? Será que ela vai te dar um upgrade quando você estiver lá do outro lado da vida? Então, muitos estão confundindo. Vou dar prato de comida para os pobres, para os mendigos. Eu vou dar roupa porque eu tenho que fazer isso bom para que eu consiga ter um espírito de luz. Querido, querida, se tem interesse, não é amor. Se você está querendo muito obrigada no final da história, não é amor. Se você está querendo que alguém reconheça que você fez, não é amor. Vocês não dizem que Jesus Cristo é o maior mestre? Morreu numa cruz, cuspiram na cara dele, deram vinagre, deixaram ele nuzinho. E ele não esperou nada em troca. Pelo contrário, lá na cruz ele falou, Pai, não leve em conta, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava dando a própria vida ali para nos reconectar, para ser essa ponte entre Deus e nós. E ele não esperava nada em troca. Ele só falou, olha, alguém que acreditar, quem acreditar, crer e tentar viver isso, tem essa conexão com o Pai, tem a vida eterna. Então, pare e pense, será que Rivail, o pseudônimo Allan Kardec, quando ele diz que a caridade é a maior arma para que nós possamos adquirir o espírito evoluído, ele estava falando a verdade? Alguém voltou de lá para falar isso? E se voltou porque só usou Rivail, não usou outros? Porque nós não temos nada que comprove isso? Nem o próprio Rivail deu a vida dele? Ninguém até agora deu a própria vida. Chico Xavier não deu a própria vida por amor. Cristãos deram a própria vida por amor para que o evangelho fosse distribuído para todo mundo. Escondiam os pergaminhos para que hoje eu e você pudéssemos saber a verdade. E até hoje aparecem vários pergaminhos de cristãos, de pessoas que escreveram as escondidas para que eu e você soubéssemos a verdade que hoje eu trago aqui a você.
que se você estiver fazendo qualquer bondade por interesse, isso não vai te trazer salvação. O próprio Jesus, que vocês consideram o Espírito Superior, ele diz que não são as nossas obras que irão nos salvar, não são as caridades que nós fazemos, porque se fosse isso, não necessitaria dele morrer numa cruz no Calvário. Não necessitaríamos, então, nós termos tanta penitência. Bastávamos sermos bons com os outros, já era o suficiente. Mas não são as nossas obras, porque se fossem as nossas obras, nós seríamos arrogantes. Nós faremos, eu faço mais do que você, eu ajudo mais pessoas que você, então eu vou ter um lugar mais especial que você. Nós estaremos fazendo comparações de obras. E Deus diz que não é pelas obras que somos salvos. Por quê? Para que nós não venhamos ser arrogantes e venhamos dizer, fui salvo por mérito. Nenhum de nós somos salvos por mérito. Nós somos salvos por Cristo Jesus. Então, se você está fazendo a caridade e você acredita que a pessoa reencarna porque ela precisa se aperfeiçoar aqui na Terra, então é uma punição, você está errando. Você está quebrando uma lei. Você não deveria estar ajudando a ninguém. Porque a pessoa tem que sofrer para se aperfeiçoar. A crença na reencarnação, ela quebra valores. Ela faz com que o indivíduo fique ocioso para querer se melhorar. Ele vai sempre protelar, ou seja, adiar alguma coisa que ele poderia fazer agora para uma próxima vida. Vou dar um exemplo. Um aluno, ele entra numa instituição de ensino e a instituição de ensino tem valores de que não pode reprovar nenhum aluno. Todo professor tem que respeitar o nível de conhecimento que o aluno vai absorver ao longo do ano. Se ele absorver 10% ou 100%, ele vai passar junto com os outros. Imagine esse aluno. Ele vai entrar numa sala de aula, a professora está dando aula, está ensinando a matéria. Ele vai se importar em prestar atenção? Ele vai se importar em fazer os trabalhos de casa? Ele vai se importar em ser o melhor da classe? Não, porque ele sabe que independente dele se esforçar ou não, ao final do ano ele vai passar para a próxima série, certo? Os pais dele vai precisar fazer alguma promessa? Se você passar de ano, eu vou te dar um presente? Não, porque os pais dele sabem que independente do filho se esforçar ou não, ele vai passar para a próxima série. Mas sabe o que vai acontecer? Quando esse indivíduo passar para a próxima série, ele vai ter as mesmas dificuldades que ele tinha na primeira série. E o professor vai ter que suar para ficar ensinando coisa que ele deveria ter aprendido lá atrás. Assim é a reencarnação. A reencarnação, ela ensina que você não precisa se esforçar, porque basta você fazer o que você está condicionado a fazer naquele momento, que o seu espírito gradativamente, ao longo de várias outras reencarnações, ele vai se aperfeiçoando por si mesmo. Então, o indivíduo ele não precisa se preocupar que ele tem que ser uma boa pessoa nessa vida. Ele não precisa se preocupar que ele tem que ter valores grandiosos nessa vida. Então, se ele pipocar e resolver matar alguém, foi explosão, eu matei, eu não queria matar. Se ele resolver adulterar, foi um impulso da minha carne, eu não queria adulterar, mas ele adulterou. Ele adulterou, mas eu estava apaixonado, mas é outra pessoa que foi enganada. Tu não se coloca no lugar da pessoa que foi enganada, que foi traída? A pessoa, eu fui mais forte que eu roubei isso aqui. Mas você não se importa na vida que você deixou sem aquele objeto que você roubou. Então, essa capacidade de sempre deixar para a próxima vida faz com que a gente não respeite a vida de agora e, consequentemente, não respeitemos a vida dos outros seres humanos que interagem com a gente. Então,
essa ideia de reencarnação é uma ideia egoísta. Se der para eu fazer agora, eu vou fazer. Se não der na outra vida, eu faço. Se eu conseguir me segurar agora, bem. Se eu não conseguir me segurar, na próxima vida eu me seguro. Se eu conseguir ser forte agora, bem. Se eu não conseguir, na próxima vida eu vou ser forte. Então eu poderia ter vários parceiros sexuais nessa vida. Eu poderia prostituir o meu corpo. Eu poderia denegrir a imagem e semelhança de Deus que sou eu. Porque é mais forte que eu. Meus impulsos nessa vida eu não estou conseguindo controlar. Eu estou tentando fazer o máximo que eu posso, mas eu não consegui. Eu faço na próxima vida. Então a gente não tem que se preocupar, porque na próxima vida eu vou ser melhor. E consequentemente a gente não precisa agradar o nosso Pai superior, que é o nosso Criador. Porque ele vai entender que independente de eu ser ou não, eu vou estar fazendo o meu máximo aqui. E eu não preciso agradar a ele. Então nós acabamos sendo egoístas até com o próprio Criador. Porque a gente nunca vai querer agradar. Deus vai entender. Eu sou humano. Eu estou nas minhas fraquezas. Ele vai entender que eu tô dando o melhor de mim. Então eu não tenho que me esforçar para dar o máximo de mim. De ser o melhor filho, o melhor aluno nessa vida. Então a reencarnação nos condiciona também a imoralidade, a lascívia, a promiscuidade, a hipocrisia, a arrogância, ao egoísmo, a infidelidade, a mesquinhez. A encarnação ou reencarnação, ela é uma utopia para te se tornar uma pessoa hipócrita. O hipócrita dos hipócritas. Porque você vai estar sempre jogando para o próximo aquilo que você poderia ser agora. Você vai estar sempre roubando valores do que você poderia estar formando agora. Pense nisso. A encarnação é uma utopia, até mesmo para as leis naturais e leis de Deus. Deus diz: nós temos apenas uma única vida. Após essa, segue-se o juízo. Se segue-se o juízo, para que vai seguir-se o juízo se eu vou ter uma outra vida para consertar o que eu fiz nessa vida? Então Deus está enganado. Como então? Não vai ter juízo? Então essa coisa de reencarnação te rouba a verdade de que existe o inferno ou que existe o paraíso. Cuidado. Eu disse para vocês que esse vídeo ia ser diferente. Me desculpe. Falei muito. Eu não quis trazer os outros vídeos, né? Um estudo. Eu quis responder, quis fazer essas perguntas aos espíritas. Porque eu tô cheio de perguntas, queridos. Então eu não quero deixar para o final do vídeo, para o final dos estudos. No final do estudo eu só vou fazer perguntas concernentes aos estudos, não sobre dúvidas, né, de vidas, disso, daquilo, mas concernente aos estudos. Eu espero, fielmente, eu espero, sinceramente, que no próximo estudo a gente possa trazer a experiência quase morte. O que isso quer dizer? Embora eu ainda tenha muitas outras coisas para trazer, como por exemplo, por que os espíritos pedem sangue nos seus sacrifícios? Por que eles incorporam? Por que os espíritos pedem sacrifícios? Tantas coisas eu quero trazer para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir trazer tudo no vídeo que vem, mas talvez eu faça um vídeo curto para falar de uma coisa e depois eu traga outra, eu não sei. Esse foi o vídeo de hoje. Eu peço que vocês meditem nas perguntas que eu fiz a vocês e raciocinem. Será que Rivail, o que ele escreveu através dos espíritos, vale mais do que o que os servos de Deus, inspirado pelo verdadeiro Espírito de Deus, escreveu? Meditem bem nisso. Eu espero que vocês continuem orando por mim, continuem orando pela família Falando de Deus e divulguem esse trabalho. Eu nunca pedi para vocês compartilharem vídeos, mas não sei se vocês têm visto, o YouTube tem boicotado os nossos vídeos, então nós precisamos provar para o YouTube que esses estudos são importantes. Então, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que esses vídeos eles têm que ser indicados para outras pessoas
Mas se vocês quiserem fazer, vocês mesmos podem indicar compartilhando para um amigo seu, para alguém que você veja que está precisando sair da matriz da mentira. Deus possa te abençoar. Tenha um grande dia. Amém.